Em 1836, um cientista teve uma ideia maluca: se trancar dentro de uma caixa de metal enquanto descargas elétricas devastadoras explodiam ao seu redor. Todos acharam que ele estava louco. O que ele descobriu naquele dia mudou para sempre nossa compreensão da eletricidade e criou a tecnologia que salva milhares de vidas até hoje. Esta é a história da gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday é uma das descobertas mais revolucionárias da física que está presente no seu dia a dia de formas que você nem imagina. Desde o avião que você viaja até o HD do seu computador, passando pelo forno micro-ondas da sua cozinha. Mas, como uma simples estrutura de metal, consegue criar um escudo invisível contra a eletricidade. Prepare-se para entender o fenômeno que desafia nossa intuição e que pode literalmente salvar vidas. Era 1836, quando um cientista britânico chamado Michael Faraday decidiu realizar um experimento que parecia insano para a época. Ele construiu uma câmara completamente feita de metal e se trancou dentro dela com diversos instrumentos científicos, incluindo eletroscópios e velas para iluminação. A missão? Provar algo que desafiava o senso comum da época. Faraday queria demonstrar que um condutor oco poderia oferecer proteção contra a eletricidade externa. Na superfície externa da câmara, faíscas elétricas intensas explodiam com força devastadora. Qualquer pessoa observando de fora imaginaria que tudo dentro seria destruído. Mas quando Faraday abriu a câmara, algo surpreendente foi revelado. Absolutamente nada havia sido afetado. Nenhum único instrumento mostrou qualquer alteração. As velas continuavam acesas, os eletroscópios permaneciam estáveis. Pela primeira vez na história, estava comprovado experimentalmente o fenômeno que hoje chamamos de blindagem eletrostática. Faraday havia descoberto que o excesso de cargas elétricas se concentrava apenas na parte externa do metal, incapaz de penetrar para o interior. Era como se existisse uma barreira invisível e impenetrável. Mas afinal, o que acontece dentro de uma gaiola de Faraday que a torna tão especial? A resposta está na natureza dos materiais condutores, como ferro, prata e cobre. Esses metais possuem uma característica fundamental: um enorme número de elétrons livres que podem se mover livremente. Imagine que você coloca milhares de elétrons no centro de um condutor metálico. O que acontece? Por causa da repulsão elétrica entre cargas de mesma natureza, esses elétrons rapidamente se afastam uns dos outros, buscando a maior distância possível. E onde eles terminam? Na superfície externa do material. Essa distribuição não é aleatória. As cargas se espalham de forma que toda a superfície do condutor fique com o mesmo valor de tensão elétrica, criando o que os físicos chamam de superfície equipotencial. E aqui está o segredo. Uma vez que todas as cargas estão na superfície externa, o campo elétrico no interior torna-se completamente nulo. Zero, inexistente. Quando um campo elétrico externo é direcionado à gaiola, algo fascinante acontece. Os elétrons livres do material condutor não ficam parados. Eles se rearranjam instantaneamente em resposta ao campo externo, redistribuindo-se de tal maneira que criam um campo elétrico interno, que é exatamente oposto ao campo externo. O resultado? Os dois campos se cancelam mutuamente, mantendo o interior da gaiola livre de qualquer influência elétrica. É como se a gaiola gerasse um escudo energético que neutraliza qualquer ameaça elétrica vinda de fora. Não importa quão intenso seja o campo elétrico externo, o interior permanece em perfeita neutralidade elétrica. Por trás da simplicidade aparente da gaiola de Faraday, existe uma estrutura matemática elegante e rigorosa. As equações de Maxwell, formuladas décadas após o experimento de Faraday, descrevem precisamente por que esse fenômeno ocorre. A lei de Gauss, uma das 4 equações fundamentais de Maxwell, estabelece que o fluxo elétrico é proporcional à carga. Dentro de um condutor em equilíbrio, não há carga líquida no interior, apenas na superfície externa. Portanto, se você traçar uma superfície imaginária dentro da gaiola, o fluxo elétrico através dela será zero, o que matematicamente implica
que o campo elétrico interno também deve ser zero. Mas há uma sutileza fascinante aqui. A velocidade com que as cargas se redistribuem na superfície do condutor quando um campo externo é aplicado não é infinita, embora seja extremamente rápida. Em metais comuns como cobre ou alumínio, essa redistribuição acontece em frações de nanosegundos, propagando-se a velocidade próxima à da luz no material. Essa velocidade de resposta tem implicações práticas importantes. Para campos elétricos que variam muito lentamente, como a corrente alternada de 60 Hz da sua tomada, a blindagem é praticamente perfeita. Mas para campos que oscilam em frequências extremamente altas, na faixa de terahertz, pode haver uma penetração parcial antes que as cargas consigam se reorganizar. Além disso, a profundidade de penetração de campos eletromagnéticos oscilantes em um condutor é governada pelo efeito pelicular, também conhecido como efeito skin. A intensidade do campo decai exponencialmente com a profundidade de acordo com uma constante chamada profundidade pelicular, que depende da frequência da onda, da condutividade e da permeabilidade magnética. Para frequências de rádio comuns, essa profundidade é de apenas alguns micrômetros em cobre, o que significa que uma camada finíssima de metal já oferece blindagem quase total. Vamos aprofundar o que ocorre no momento quando um campo elétrico externo súbito atinge uma gaiola de Faraday. Imagine que instantaneamente aplicamos um campo elétrico intenso. No primeiro instante, esse campo tenta penetrar no condutor, mas os elétrons livres do material, que estão em movimento térmico aleatório, imediatamente sentem a força elétrica. O campo externo exerce uma força sobre cada elétron livre, fazendo com que eles acelerem na direção oposta ao campo. Esses elétrons começam a migrar rapidamente através da rede cristalina. Os elétrons do lado da gaiola mais próximo à fonte do campo são repelidos e migram para o lado oposto. Simultaneamente, a deficiência de elétrons em uma região cria uma carga positiva relativa naquele local. Essa separação de cargas acontece em uma escala de tempo incrivelmente curta. Em poucos nanosegundos, uma nova distribuição de cargas se estabelece na superfície. Essa distribuição não é uniforme. Ela é precisamente configurada de modo que o campo elétrico gerado por essas cargas superficiais seja exatamente igual e oposto ao campo externo aplicado, mas apenas dentro do condutor. O resultado líquido é que dentro da gaiola, o campo externo e o campo gerado pelas cargas superficiais se cancelam perfeitamente. O campo total interno permanece zero. Fora da gaiola, os dois campos se somam de maneira complexa, criando um padrão de campo distorcido. Mas no interior, há uma quietude elétrica absoluta. Aqui está um ponto crucial que muitas pessoas não sabem. A gaiola de Faraday clássica bloqueia campos elétricos com eficiência notável, mas oferece proteção muito limitada. Por quê? Porque campos magnéticos interagem com a matéria de forma diferente dos campos elétricos. Um campo magnético estático passa através de condutores não magnéticos, como cobre ou alumínio, quase sem atenuação. Materiais condutores apenas afetam campos magnéticos quando estes estão variando no tempo, induzindo correntes elétricas que criam campos magnéticos opostos. Para a blindagem magnética efetiva, especialmente de campos estáticos ou de baixíssima frequência, são necessários materiais com alta permeabilidade magnética, como o mu-metal, uma liga de níquel-ferro especialmente projetada. Esses materiais funcionam canalizando as linhas de campo magnético através de si mesmos, desviando-as do espaço protegido. Essa distinção é fundamental em aplicações práticas. Equipamentos sensíveis a campos magnéticos, como ressonância magnética ou microscópios eletrônicos de varredura, requerem salas de blindagem que combinam condutores elétricos com materiais de alta permeabilidade magnética, criando uma proteção completa contra interferências eletromagnéticas. A eficácia de uma gaiola de Faraday não depende apenas do material, mas também de sua geometria. Uma gaiola esférica oferece blindagem uniforme em todas as direções, enquanto gaiolas com cantos afiados ou bordas
apresentam fenômenos interessantes. Nos cantos e pontas de uma estrutura condutora, ocorre o que chamamos de concentração de campo. As cargas elétricas tendem a se acumular mais densamente em regiões de alta curvatura. Isso cria campos elétricos localmente mais intensos nessas regiões, um princípio explorado em para-raios, onde pontas afiadas são usadas intencionalmente para atrair descargas. Aberturas na gaiola representam pontos vulneráveis. Um buraco permite que campos elétricos penetrem, mas a extensão dessa penetração depende do tamanho do buraco em relação ao comprimento de onda da radiação. Para ondas eletromagnéticas, se o buraco for muito menor que o comprimento de onda, a blindagem permanece efetiva. Isso explica por que portas metálicas de salas blindadas têm juntas condutoras especiais. Aqui está um detalhe técnico fascinante que poucas pessoas conhecem. Para bloquear ondas eletromagnéticas, não é necessário que a gaiola seja uma estrutura sólida de metal. Uma malha metálica funciona perfeitamente, desde que os espaços entre os fios sejam menores que o comprimento de onda que você quer bloquear. Por exemplo, as micro-ondas usadas no forno têm comprimento de onda de aproximadamente 12 centímetros. A malha na porta do micro-ondas tem furos de poucos milímetros. Como os furos são muito menores que o comprimento de onda, as micro-ondas não conseguem passar. Mas a luz visível, que tem comprimento de onda muito menor, passa facilmente pelos furos. Este princípio é resultado direto de como as ondas eletromagnéticas interagem com estruturas condutoras. Quando uma onda atinge a malha metálica, ela induz correntes elétricas nos fios condutores. Essas correntes geram um campo eletromagnético que interfere destrutivamente com a onda original, cancelando-a. Para entender completamente a gaiola de Faraday, precisamos mergulhar um pouco mais fundo na física dos condutores. Em um material condutor ideal, todas as cargas elétricas residem exclusivamente na superfície externa. Isso não é uma escolha das cargas, é uma consequência inevitável das leis da eletrostática. Dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico deve ser zero. Se houvesse qualquer campo elétrico interno, as cargas livres se moveriam em resposta a esse campo até que ele fosse completamente cancelado. Esse movimento continua até que não exista mais nenhuma força elétrica agindo sobre as cargas. Além disso, todo o condutor deve estar no mesmo potencial elétrico. Se houvesse diferença de potencial entre dois pontos internos, haveria um campo elétrico entre eles, e as cargas se moveriam até eliminar essa diferença. Portanto, o interior de um condutor forma uma região equipotencial. Quando um campo elétrico externo é aplicado, ele não consegue penetrar no condutor. As cargas da superfície se reorganizam instantaneamente para criar um campo que cancela exatamente o campo externo no interior. Essa resposta é quase instantânea, acontecendo na velocidade da luz através do material. A gaiola de Faraday é muito mais que um experimento histórico ou uma curiosidade científica. É uma demonstração elegante de como a natureza funciona e de como podemos usar esse conhecimento para criar tecnologias que protegem vidas e permitem avanços incríveis. Desde o experimento audacioso de Michael Faraday em 1836, até as aplicações modernas em smartphones, aviões e equipamentos médicos, o princípio permanece o mesmo. Materiais condutores podem criar escudos invisíveis contra campos elétricos e ondas eletromagnéticas. A ciência não é apenas sobre entender o mundo, é sobre usar esse entendimento para melhorar nossas vidas. E a gaiola de Faraday é um exemplo perfeito de como uma descoberta científica pode ter aplicações práticas que atravessam séculos.